Deus querido, Deus amado, Pai eterno e todo-poderoso, Senhor maravilhoso, tremendo, Senhor poderoso de glória, de majestade, de bondade. Louvado seja o Senhor que cuida de cada um de nós. Senhor que nos dá da Tua poderosa, santa, maravilhosa presença. Senhor que derrama sobre nós esta infinita graça, este infinito amor, essa compaixão que não tem limites. Louvado seja o Senhor. Bendito és Tu, ó Pai querido. Mais um dia que nós nos juntamos para cultuar o Senhor em espírito e em verdade. E eu peço, Senhor, que o Senhor use da Tua infinita compaixão e fale conosco, nos dê da Tua presença poderosa no nosso meio, dá-nos da Tua graça, Senhor, fala conosco. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Principalmente, eu peço que o Senhor nos livre da mentira. Senhor, como a mentira corrói. A mentira é algo nojento, vergonhoso, asqueroso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros em todas as situações, mesmo que a verdade venha, a princípio, nos prejudicar, que sejamos fiéis a Cristo Jesus, que é a verdade. Então eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco hoje, mais uma vez. Senhor, que tem nos ajudado, Senhor, que tem nos fortalecido. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, não estou conseguindo fazer um live aqui pelo Facebook, tá? Tá tudo em inglês aqui, mas não estou conseguindo. Já dei para fazer o live, eu acho que não está fazendo. Em todo caso, você pode me ouvir pelo nosso site. Entra no site, vá no aplicativo, você acompanha a gente lá, e depois que eu terminar aqui eu posto no Facebook, se não estiver sendo transmitido ao vivo, tá bom? Muito bem, vamos lá então, vamos trabalhar. Hoje eu quero trazer para vocês, deixa eu tomar um golinho desse chá aqui. Quero trazer para os meus irmãos e irmãs, nesta manhã de segunda-feira, como estudar a Bíblia. Vocês não vão ouvir isso em igreja nenhuma, infelizmente. Essas igrejas aí, coisa vai de mal a pior, né? Quando eu digo igrejas, eu digo essas denominações aí, vão mesmo de mal a pior. Vocês não vão ouvir isso, infelizmente vocês não vão aprender isso em nenhuma delas. Mas aqui nós vamos te ajudar, te orientar como você vai estudar a Bíblia. Você vai usar tudo aquilo que você tem a partir desta orientação
para estudar a Bíblia da melhor forma possível, da melhor maneira possível e entender tudo aquilo que está escrito. Primeiro, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para a gente dar uma olhada aqui, ó. Vamos aqui no Salmo de número 1. Só vamos dar uma passadinha nele aqui. Salmo de número 1. Vamos aqui nos versos, porque Salmo é escrito em verso, porque salmos são poesias e letras de músicas, né? Então é em versos. Salmo 1, versos 2 e 3. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Está falando aqui da pessoa que, é óbvio, isso aqui foi escrito, né, numa época em que se tratava a lei, né, era tratada da lei. Mas hoje, Cristo cumpriu toda a lei por nós e nós não precisamos da lei, porque nós temos as boas novas, nós temos o Evangelho. E nós precisamos aprender a estudar o Evangelho, para estudar correto, para estudar certo, né? Eu recebo muitas perguntas, vou deixar aqui porque fica melhor para eu ler, tá? Mesmo eu virando assim não tem problema. Eu recebo muitas perguntas, muitas pessoas perguntando sobre voto. Se é correto fazer voto, essas coisas, né? E eu sempre digo que não há necessidade disso. Mas, por exemplo, eu não me lembro de ninguém que tenha feito um voto de estudar a Bíblia, por exemplo. Você conhece alguém? Eu não me lembro, não conheço. Nunca ouvi falar de ninguém que tenha feito um voto de estudar a Bíblia, né? Mas estudar a Bíblia nós precisamos fazê-lo todos os dias. Todos os dias. E você vai ver que pouco a pouco esse estudo vai se transformando para você numa qualidade. Aquilo que é meio assim no começo se transforma em algo com qualidade, se você o fizer todos os dias. Estudar não é ler. Estudar vai além de ler, né? E nós temos que usar o tempo livre para gastar esse tempo estudando a Bíblia, né? Pegar 1 hora por dia, meia hora por dia, estudar a Bíblia. Tenha tempo todos os dias para estudar a Bíblia. Foi isso que nós lemos aqui no Salmo 1, versos 2 e 3, né? Que fala daquele que tem prazer na lei do Senhor. É claro que hoje nós não temos a lei, né, regendo a nossa vida. A lei hoje para nós é a Bíblia, né? Então nós temos que ter prazer em estudar a Bíblia Sagrada. Estudar. Estude mesmo a Bíblia. Não fique satisfeito em dar uma olhadinha correndo nessa ou naquela página. Ah, vamos, que nós temos que
Não temos que terminar nada, você tem que estudar, meditar, sem pressa, sem tempo. Não passe os olhos. E outra coisa que eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando a gente nesta manhã aí. Olha o que João diz aqui no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vou dizer para você uma coisa, um toque, né? Ninguém é obrigado a seguir as minhas orientações, nem os meus toques, cada um faz do jeito que quer. Não leia os comentários da Bíblia. Não leia. Sabe por quê? Né? Porque o comentário que tem ali é a opinião de uma pessoa. É o posicionamento dele com relação àquilo que está escrito. E se você está estudando a Bíblia, você ainda está aprendendo. E muitas vezes esses comentários aqui, né, que você pega na internet, ou que ficam aí no rodapé, né, não são verídicos, porque é a opinião pessoal de uma pessoa. E você vê que eu tenho Bíblia com comentário, né? Mas pela graça, pela compaixão de Deus, a gente já consegue distinguir uma coisa da outra. E nem todo comentário é correto. Então você que está estudando a Bíblia, deixe os comentários aí, não é hora ainda de você mexer com isso. Tente você entender. Examine, faça perguntas a você mesmo. Isso é estudar a Bíblia. É você ler e fazer perguntas a você mesmo e ter as respostas das perguntas que você fez. O que significa isso? O que é isso para mim? Só tem isso procurar entender aquilo que você leu. É assim que a gente estuda a Bíblia. Você acabou de ler, por exemplo, nós acabamos de ler João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você acabou de ler algo na Bíblia. Pergunte para você, né? O que isso significa? O que está escrito aqui? Aonde eu vou usar isso na minha vida? O que significa isso para mim? É assim que a gente estuda. Se você for lá já ler o comentário de João 39, você vai ver a posição da pessoa de um comentarista da Bíblia. Mas não quer dizer que esteja errado, mas também não quer dizer que esteja certa. Não quer dizer que esteja totalmente de acordo com aquilo que está escrito. Então, como você ainda está num período de estudo, e nós nunca paramos de estudar, né? É claro que esse período ele passa a ser dividido. Porque você vai estudar de uma maneira, depois você vai estudar de outra, depois de outra. E esses comentários aqui, né, podem lhe dar uma falsa segurança de entendimento. Então, minha sugestão para você: sua Bíblia tem comentário? Não mexa com o comentário. Deixa o comentário aí. Leia e pergunte para você: o que isso significa? Aonde eu posso usar isso? Né? Tem mais coisas sobre isso daqui
É assim que a gente vai estudando a Bíblia. Estude a Bíblia por tópicos. Por exemplo, quando alguém pergunta sobre estudar a Bíblia, né, eu nunca digo para a pessoa começar em Gênesis. Gênesis é o começo da Bíblia. É o início de tudo. Gênesis, aliás, quer dizer início, começo, né? Mas eu sempre digo para a pessoa começar a estudar. Opinião, tá vendo? Ó, uma opinião. Você pode dizer, não, eu não quero essa opinião. Tudo bem, não tem problema. Mas eu sempre digo para a pessoa que vai estudar, vai começar a estudar, vai começar a ler. Comece no Evangelho de João. Tem pessoas que querem começar em Mateus. Tudo bem. É de cada um, né? Então estude por tópicos, porque vai ser um método que vai mostrar para você resultado mais rapidamente. Um assunto. Eu tenho uma dúvida sobre línguas. Estude sobre este assunto. Já é uma outra fase de estudo, né? Só vai poder estudar sobre línguas quem já leu, não é? Quem já conhece um pouco de Bíblia, senão vai ficar perdido no estudo. Se você for no comentário, por exemplo, olha, vê se você entende o que eu estou falando a respeito dos comentários. Você vai entender agora. Só um exemplo. Você vai estudar sobre línguas, né? Línguas na Bíblia, idiomas na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, se você estiver com uma Bíblia pentecostal de comentários, o comentarista vai falar a favor dos idiomas. Entendeu? Você quer saber a verdade, né? Então você tem que ir neste tópico, idiomas, línguas. Se você for nos comentários, você vai, e você tiver com uma Bíblia pentecostal, vão falar a favor. E aí você vai ficar sem a verdade, né? Sempre leia a Bíblia com um dicionário do lado. Pode ser um dicionário da língua portuguesa, um dicionário bíblico. Essas coisas vão te ajudar, né? Existem Bíblias, esta minha aqui, por exemplo, é assim. Ela traz o versículo e traz todos os versículos aqui que falam do mesmo assunto. Por exemplo, nós lemos aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui é uma ferramenta para você, né? A concordância bíblica. Nós lemos João 5,39. Aqui, sabe, ela vai em Isaías 8,20. Ela vai em Lucas 24, 27. Falam do mesmo assunto. Você pode expandir a sua leitura. Isto aqui é bom. Isto é ótimo, se você tiver uma concordância bíblica. Mas minha Bíblia não tem. Existem livros de concordância, né? Então isso é importante. É você usar essas ferramentas, né, para você saber aquilo que está escrito. Quais as outras passagens que falam deste assunto? Porque aí você vai pegar a abordagem deste assunto. Por exemplo, você quer saber sobre Galileia, você quer saber sobre oração, amor, arrependimento, né? Aí você vai saber todos os versículos da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, que falam deste assunto. Isso é estudar. Isso é estudar. Você quer saber sobre pessoas, por exemplo. Você quer saber sobre Jó, como o irmão me perguntou na sexta-feira, né? Uma Bíblia que tenha concordância é ótima, viu?
E aí você vai ficar sabendo mais e mais do assunto. Então, estudar a Bíblia é ser sistemático. É ter um sistema. E eu estou passando para você um sistema, uma maneira de estudar. Quais os assuntos que... Você vê que de sexta-feira a gente diz, nós respondemos perguntas bíblicas e da vida cristã. De repente tem um assunto aí que te incomoda. Ou que você tem vontade de saber o que a Bíblia fala deste assunto. Tá? Então seja sistemático nesse seu estudo. E vá ampliando, né? Vai ampliando os assuntos, as abordagens. Quando você for estudar, eu li aqui, li Salmo 1, 2, mas é que Salmo não é doutrinário, né? Nem o livro de Salmos e nem o livro de Atos são livros doutrinários. Mas vamos ficar em João 39, que é um livro, que é uma carta, que é um evangelho doutrinário. Não leia só João 39, leia os versículos anteriores a João 5:39. Então leia o 38, o 37, o 36, o 35. Entendeu? Para você pegar o contexto do assunto. Leia o 40, 41, 42, 43. Para você ter um contexto, para você saber o que realmente está dito, né? Vá até aonde você vê que o assunto está sendo explorado pelo escritor, vá até ali também. Então vá além, seja completo na sua leitura, né? Seja exato naquilo que você está lendo. Hoje a gente vê pessoas, às vezes, pregando ou falando sobre a Bíblia, pessoas que não são exatas, né, naquilo que estão lendo. Não são exatas. Elas não entendem a palavra exatamente, o que a palavra exatamente quer dizer. Então, você com dicionário, mesmo eu sei o que quer dizer essa palavra. Mas o que quer dizer? Aí você não consegue dizer. Você consegue pegar um exemplo e usar a palavra. Aí você explica. Então abra o dicionário e leia o que quer dizer aquela palavra. Para você realmente ser exato, para você realmente entender, né? Anote o que vem depois. Faça comparações. Isso é estudar a Bíblia. Seja organizado nesse estudo que você vai fazer. Não, comece aonde você quiser começar. Comece sobre o assunto que você quiser, mas seja organizado, né? Tenha boas fontes de informação. Um bom dicionário é uma boa fonte de informação. Um caderno, um pedaço de papel que você vá anotando, né? Faça uma lista das perguntas, de coisas que ficaram enroladas aí na sua cabeça a hora que você estava. Tente você mesmo responder primeiro. Isso é bíblico. 1 Coríntios 14:40. Vamos ver. Vamos ver. Quer ver? 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Por que não o estudo bíblico com decência e ordem? Né? Tudo que a gente for. Estude por capítulos, não fique folheando, sabe? Abrindo e colocando o dedo. Isso não é assim. A Bíblia não é um livro para tirar sorte. A Bíblia é um livro que a gente precisa entender, estudar, é a palavra de Deus. Estude por capítulo. Você quer saber sobre Isaías, por exemplo? Vai lá em Isaías, comece no 1. Vai Isaías todinho, vá até as Lamentações. Lá é Jeremias, perdão. Entendeu? Estude Isaías.
inteiro. E tente entender o que Isaías escreveu. Isaías tem um pequeno Apocalipse, se não me falha a memória, a partir do capítulo 6. Né? Tente entender aquilo, confronte. Se você tem uma Bíblia de referência, você vai poder confrontar com passagens do Apocalipse. Né? Então isso é muito importante para você. Quando você for estudar a Bíblia, meu irmão, minha irmã, imagine estar falando para pessoas que têm interesse no estudo bíblico, né? Não se esqueça que você vai estudar a Bíblia por aquilo que ela é. O que a Bíblia é? O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Você vai estudar a palavra de Deus. Né? Quantos livros a gente já precisou ler em escolas, né, universidades, que era a palavra de homens. Hoje, você vai estudar a palavra de Deus. Olha que amplitude que tem isso. Desenvolva em você, meu irmão, minha irmã, né, o desejo de conhecer a Bíblia, mais do que qualquer outro livro. Tem um irmão, eu tenho muito carinho por ele, e às vezes eu fico meio bravo com ele, porque ele gosta de procurar as coisas na internet. Eu digo, olha, não perca tempo, leia a Bíblia. Né? Quer saber de assuntos que a internet explora, mas não é bíblico, né? A Bíblia fala desse assunto? Não. Primeiro tem que saber daquilo que a Bíblia fala. Porque quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente conhece a Bíblia, outros tantos assuntos começam a perder o significado para a gente. E aí você começa a falar, mas peraí, isso aqui é perda de tempo. O importante é o que Deus fala. Olha só, quando você desenvolve o estudo bíblico, tem assuntos que vão ficando para trás, você já não se interessa muito. Porque você vê a importância da palavra de Deus que se sobrepõe a tudo isso. Então gaste seu tempo primeiro com aquilo que vale a pena. Para estudar a Bíblia, a gente não pode estudar só com a cabeça, só com a nossa capacidade de entender. A gente não pode estudar a Bíblia só com o intelecto. Nós temos que estudar a Bíblia com o coração. Se não tiver coração no estudo da Bíblia, meu irmão, minha irmã, fica um negócio oco. Fica oco. Precisa ter coração. O seu coração tem que estar em cima desse estudo, né? Vamos ver aqui o que fala a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Vamos ver o que fala aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Estudar a Bíblia com o coração, orando a Deus, buscando a graça, a misericórdia. Senhor, eu vou estudar. Me ajuda a entender. O meu coração está todo nisso. Me ajuda a entender. Ore. Coloque a sua vida ali. Você vai ver que as coisas vão ficando mais fáceis. O entendimento vai clareando. Abra, ore a Deus antes. Coloque o teu coração nesse estudo. Colocar o coração, quer dizer, não está ali lendo a Bíblia pensando no jogo do time e tal, pensando no boleto que vai vencer. Todo mundo tem essas situações. Mas no momento de ler a Bíblia, nós temos que estar com o nosso coração ali. Aí nós vamos orar, me ajude a entender isso aqui. Tem coisas que não consigo entender,
Tem coisas que são difíceis. Olha, e por favor, não venha assim, eu tenho pouco estudo. Por causa disso que eu estou dizendo para você ler com um dicionário do lado, vai te ajudar, vai te facilitar, né? Estude a Bíblia procurando por Jesus nela. Pouca gente faz isso. Procure Jesus aqui em cada página. Porque o Velho Testamento anuncia a vinda de Jesus. E o Novo Testamento fala do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição desse Jesus. Então procure. Procure Jesus tanto no Velho quanto no Novo Testamento, porque isso é seu estudo. Porque a Bíblia tem como tema central, a Bíblia, os 66 livros, tem como tema central a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então procure em tudo que você está lendo, Cristo ali. Às vezes não vai estar escrito o Filho, Jesus. Às vezes não está escrito isso. Mas ele está ali e você, na sua leitura, no seu estudo, você vai procurar. Achei, olha aqui, essa referência aqui fala de Jesus. Olha só. O pastor falou para procurar e está mesmo. Olha, anote num pedacinho de papel lá, né? Ezequiel, capítulo não sei o que, versículo tal, fala de Jesus. Anote. Você vai ver que como você cresce. Procure Jesus. Tudo que você for ler, procure Jesus. Vou ler a Bíblia. Vou ler aqui Filipenses. Procure Jesus aqui. Procure Jesus nas sentenças. Procure Jesus no contexto daquilo que está escrito. Jesus vai estar, ele está em todo lugar da Bíblia. Não tem lugar da Bíblia que Jesus não está. Então, quando a gente se propõe a estudar, entender a Bíblia, para viver o verdadeiro cristianismo, nós temos que achar Jesus aqui. No começo, você vai ficar meio assim, mas peraí, achar Jesus? Eu não estou vendo, estou lendo isso daqui, não estou conseguindo ver. Não tem Jesus escrito aqui. Já falei, na maioria das vezes não vai vir escrito, porque quando está escrito você não precisa nem procurar, né? Mas você tem que entender que aquilo está tratando de Jesus. O contexto, o nome Jesus Cristo, muitas vezes está subentendido. Entendeu? E estudar é você trazer isso aos seus olhos. Depois de um tempo você começa a ler, você fala, olha Jesus aqui falando com a gente, olha, aqui está se referindo a Jesus. Isso vai brotando em você. Você vai conseguindo discernir pela leitura e pelo estudo. Não tenha medo, né? Ei, pastor, é difícil, eu não tenho tempo. Você tem momentos vagos. Todo mundo tem, né? Não é fácil estudar a Bíblia. Irmãos, só eu sei o que eu já passei para estudar, as dificuldades, muitas vezes desânimos que dava vontade de largar tudo. Até hoje, tem dia que eu não tenho, parece que a gente está vazio, entende? Mas nós não podemos desistir, porque nem sempre é fácil estudar a Bíblia. Nem sempre nós temos tempo. Às vezes, as nossas necessidades materiais, e na maioria das vezes é assim, nos faz correr atrás do pão. Não é? Todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo. Eu termino aqui 11 horas, quando é meio de uma hora, né? Eu vou para o trabalho, tenho que trabalhar. Né? Mas a gente sempre vai achar um tempinho, numa sala de espera,
é numa fila, sabe, entre uma refeição. Às vezes você tem 1 hora para almoçar e você almoça em 40 minutos. Aí sobrou 20. Abre lá a sua Bíblia, um pedacinho de papel, uma canetinha, vai anotando, né? Tenha sempre com você a sua Bíblia. Entendeu? Quantas vezes eu já saí assim e falava, puxa vida, tinha que ter trazido a Bíblia porque eu queria ver uma coisa. Surgiu na minha frente e eu queria ver, e queria confrontar, ou veio uma palavra assim que eu não lembrava onde estava e não podia procurar. Então, leva no seu carro, na sua mochila, leva, não custa nada. E aí você vai continuar com o seu aprendizado. Agora, uma das coisas, encerrando também, que eu tenho muita dificuldade, e com o passar do tempo, né, a idade da gente pesa, né, é gravar coisas, memorizar. Às vezes eu sei que está escrito, eu lembro até a frase toda, mas não sei aonde está. Se você é mais jovem, procure memorizar. Procure gravar onde as coisas estão. Procure. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para isso, né? Mas procure gravar. Se você puder, se você conseguir, grave. Você vai ver como é bom. E a Bíblia diz que a gente precisa fazer isso. Olha o que está aqui, o Salmo 119, no verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se a gente não grava aquilo que a gente aprendeu, né? Se aquilo não fica ali dentro da gente, como é que a gente vai saber no momento de necessidade? O caso diz que o escritor aqui colocou, guardo no coração, para não pecar. É exatamente isso, né? Tenta marcar o endereço daquilo que você aprendeu, porque é tão interessante, quando a gente aprende alguma coisa, sempre a gente vai usar isso muito rapidamente. Ou alguém vem perguntar, ou alguém está precisando daquela informação também, ou a gente mesmo vai precisar dela, né? Porque a Bíblia não é uma coisa assim aleatória. A Bíblia é a palavra de Deus para cada um de nós. Então, procure memorizar. Eu tenho dificuldade. Já tive a minha cabeça muito boa. Mas com o tempo é muita coisa também aí dentro, né? É muita coisa. Eu continuo estudando. E às vezes, na maioria das vezes, na hora da necessidade, me falha. Eu sei que tem, mas não sei aonde. O que eu vou fazer? Né? Eu vou procurando por referência bíblica, vou tentando lembrar de uma forma, de outra. Se você tem facilidade, memorize, entendeu? Se não, eu tenho usado um método aqui, né? Apesar de ter esta Bíblia com concordância, mas eu sempre faço umas anotaçõezinhas do lado. Às vezes a concordância, por exemplo, eu já fiz concordância aqui que não estava concordada, né? Eu falei, olha, isso aqui está tratando o mesmo assunto e não estava aqui na concordância. Eu peguei e acrescentei, não tem problema nenhum. É o mesmo assunto? É. Está abordando o mesmo contexto? Está. Então eu vou colocar. Pronto. Pode ter sido um erro de impressão e o sujeito que fez a concordância pode não ter achado. Entende? Então escreva. Escrever é uma das grandes formas de memorizar. Escreva. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não tem valor nenhum quando você fica com ela guardada para você.
A palavra de Deus, ela deve ser aprendida e ensinada. A verdade precisa ser levada. São centenas de milhões de pessoas que não ouvem a verdade. E outras milhões de pessoas que ouvem algo que lhes é dito que é verdade. E como elas não leem, não meditam, não estudam, elas recebem aquilo como verdade, né? Mas nós precisamos levar a verdade bíblica todos os dias e usar as verdades da Bíblia nas nossas vidas. Não adianta saber a Bíblia toda e não usar, não pôr em prática. Mas é quase impossível. Se você souber, você vai começar a botar em prática. Muitas vezes você vai falar, olha, nunca fiz isso, mas também não sabia. Agora você vai começar a fazer. Estude a Bíblia, irmão, irmã. Você vai sentir alegria. Se você puder, comece hoje. Né? Daqui a pouquinho é a hora do almoço. Vai que você tem um tempinho aí. Né? Almoça. Dá uma respirada. Pega a tua Bíblia. Vou começar aqui. Faz uma marquinha aí e começa a estudar. Esquece os comentários. Depois, quando você estiver bem solidificado, né, no estudo, já firme, aí você pode, vou ver o que esse comentarista falou. Você vai ver quanta coisa você vai discordar. E quanta coisa você vai acrescentar ao comentário. Você vai falar, bom, o comentário está bom, mas dava para... Aí você vai escrever, puxar, olha, mas isso que ele não colocou. Você pode colocar no comentário. Mas nesse primeiro momento, esqueça os comentários da Bíblia. Esqueça. Vamos procurar entender, né? Fazendo as perguntas para você mesmo. Pergunte, né? O que significa isso? E tenta responder. O que isso significa para mim? Tente responder. Só tem isso desse assunto? Não, tem mais. Eu vou lá. Você vai ver que bacana que vai ser, que coisa boa que vai ser na sua vida. Viu, meu irmão, minha irmã? Estude a Bíblia. Vale a pena. Muito a pena. Amado Deus, querido, santo e poderoso Pai, nós te glorificamos, Senhor. Te exaltamos, te agradecemos, te bendizemos. Ó Senhor, como o Senhor é bom para nós e hoje o Senhor nos dá esta oportunidade de trazermos pequenas ajudas, pequenas orientações do estudo da Bíblia, né? Aqueles que tiverem vontade vão fazer, mas coloca vontade naqueles que estão desanimados, naqueles que estão fracos, abatidos, Senhor. Fortalece os meus irmãs e irmãos deprimidas. Tem dias que, principalmente as segundas-feiras, Senhor, né? No domingo as pessoas ficam todas reunidas, na sua grande maioria, e quando chega na segunda-feira tem muita gente que começa o dia numa tristeza, numa solidão. Ajuda, Pai querido, a cada um de nós a nos fortalecermos na presença santa e poderosa do Senhor nas nossas vidas. Continue, Senhor, falando conosco neste dia, nos livrando, Pai querido, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é minha oração, com ações de graças, no nome do Cristo Jesus. Amém.